A guerra que você não vê enquanto dorme, enquanto todos ao seu redor se recolhem, enquanto as luzes se apagam, enquanto o relógio silencia e o mundo repousa. Algo que seus olhos não veem acontece no invisível. Há um movimento nos céus, uma agitação nas regiões espirituais, um confronto entre luz e trevas, uma guerra que está sendo travada por você. Você sente o cansaço do dia, deita, tenta descansar, mas dentro de você ainda há ruído, pensamentos que não cessam, emoções que te oprimem. Um peso inexplicável que te persegue até nos momentos de silêncio. Isso não é normal, isso é espiritual, porque o seu corpo até pode descansar, mas o mundo invisível continua ativo. E quando você fecha os olhos, é nesse exato instante que o inimigo tenta agir. Mas é também quando os anjos de Deus se posicionam ao seu redor para te guardar. Deus manda te dizer isso agora. Você nunca dorme sozinho. Você nunca repousa desprotegido. Você nunca está vulnerável quando a sua fé está posicionada. É na madrugada que as batalhas mais intensas acontecem, porque é no silêncio que o inferno tenta semear, mas também é no silêncio que o céu responde. E é por isso que essa oração que você está prestes a ouvir não é comum. Ela é uma convocação celestial, uma convocação espiritual, um chamado do próprio Deus para que você se levante, mesmo cansado, mesmo em lágrimas, mesmo calado por dentro, e entenda que há uma guerra sendo vencida a seu favor, e que essa guerra é travada enquanto você dorme, mas vencida quando você ora. Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, como se algo estivesse errado? Já sentiu um arrepio estranho? Já sonhou com coisas que te deixaram mal durante o dia? Já teve a sensação de estar sendo vigiado enquanto dorme? Isso não é exagero, não é coisa da sua cabeça, não é fraqueza emocional. Isso é espiritual. É uma tentativa do inimigo de acessar territórios que você não blindou com a oração. Mas hoje, isso vai mudar. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse não é apenas um versículo bonito, é uma chave espiritual. É uma promessa de proteção, é uma cláusula de aliança, mas o esconderijo só é habitado por quem escolhe entrar, por quem decide consagrar sua noite, por quem transforma sua cama em altar, por quem compreende que o sono é vulnerabilidade, mas a oração é autoridade. Você precisa dormir coberto, não por um lençol, mas por uma promessa. Precisa repousar em paz, não por esgotamento, mas por fé. Precisa fechar os olhos sabendo que, enquanto você dorme, o céu age. Os anjos se movem, as cadeias se rompem, as setas são desviadas, as brechas são fechadas. Porque Deus é o guarda fiel que nunca dorme. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Essa madrugada foi escolhida por Deus para virar um divisor de águas na sua vida espiritual. Essa oração que você vai ouvir não é uma simples rotina devocional. É uma convocação de guerra, é um ato de entrega, é o momento em que Deus vai tomar o controle das batalhas que você não vê, mas sente. Prepare seu espírito, feche seus olhos, mas abra seu coração. Essa madrugada será marcada, sua casa será blindada, sua mente será curada, seu espírito será fortalecido, porque enquanto você dorme, anjos de Deus travam batalhas por você. E ao amanhecer, você verá que não apenas sobreviveu à noite, você venceu enquanto descansava. Enquanto o corpo repousa, o espírito clama. Você pode até pensar que, ao fechar os olhos, tudo ao seu redor silencia. Mas o mundo espiritual nunca dorme. Enquanto seu corpo busca descanso, seu espírito continua sensível, ativo e perceptivo àquilo que acontece nas regiões celestiais. É nesse intervalo entre a consciência e o sono que o inimigo tenta lançar dardos sutis, pensamentos de medo, ataques invisíveis, sensações de opressão.
É quando sua mente desacelera que o mundo espiritual se intensifica. Por isso, muitos acordam no meio da madrugada com um peso inexplicável, pesadelos intensos ou inquietações profundas. Isso não é apenas biológico, isso é espiritual. É o eco de uma guerra que você não vê, mas que o céu já declarou. Essa alma tem dono, e o nome dela está gravado nas mãos de Deus. Deus te escolheu para ser um guerreiro, não apenas em pé, mas também enquanto descansa. Enquanto seu corpo repousa, o seu espírito clama por paz, por livramento, por segurança. E é esse clamor silencioso que move o coração de Deus. Ele ouve cada respiração sua. Ele sente cada lágrima que não escorre. Ele interpreta os gemidos que você mesmo não entende. E é nesse instante sagrado que ele envia seus anjos para agir. Os céus se movimentam a partir do teu clamor interno. Mesmo que você não diga nada com a boca, o seu espírito fala alto diante do trono da graça. É por isso que você precisa consagrar sua noite. Não entregue seu sono ao acaso. Não permita que as horas de descanso sejam dominadas por batalhas não vencidas. O Salmo 4:8 declara: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Note que a paz e o sono estão diretamente ligados à presença do Senhor. Sem Ele, não há descanso real. Sem Ele, os pensamentos se multiplicam, o corpo se deita, mas a alma continua em guerra. Por isso, antes de fechar os olhos, você precisa orar, declarar, consagrar. Sua cama não pode ser um campo neutro, ela precisa ser um altar, um espaço onde o Espírito Santo tem liberdade de habitar e os anjos têm autoridade para vigiar. Enquanto você dorme, o inimigo tenta se infiltrar. Ele lança acusações, ativa medos antigos, tenta reviver traumas que você pensava que já tinha superado. Mas quando você ora antes de dormir, quando você entrega sua madrugada ao Senhor, você ergue muros espirituais ao seu redor. Você invoca a palavra que é escudo, espada e muralha. Você ativa promessas como a de Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. E não apenas isso. Você convida os anjos para sentarem ao seu redor. Você transforma a sua casa num território de guerra santa, onde apenas os exércitos do Senhor têm autoridade para se mover. Não subestime a oração da madrugada. Ela é uma arma silenciosa que faz muito barulho no inferno. Enquanto você dorme, os céus batalham por você. Mas essa batalha só acontece quando você dá legalidade espiritual. Através da oração, você abre as portas do invisível para que o eterno intervenha no natural. É nesse ambiente que os milagres silenciosos acontecem. Curas que começam no sono, respostas que vêm em sonhos, direções que nascem no descanso. Você não está desprotegido enquanto dorme, você está cercado. E se até hoje você nunca havia orado antes de dormir, hoje é o dia de mudar isso. Hoje é a noite em que você não vai simplesmente deitar. Você vai se posicionar, você vai abrir a boca e declarar: Senhor, guarda meu espírito enquanto meu corpo descansa. Envia teus anjos, bloqueia todo ataque do mal. Cobre meu quarto com teu sangue. Que nenhuma força do inimigo tenha acesso ao meu sono. Esse tipo de oração transforma o ambiente, purifica o ar, repele a escuridão. Porque onde há clamor, Deus estabelece presença. Onde há fé, Ele envia reforços. E quando você entende isso, você não teme mais a madrugada. Você começa a vê-la como sua aliada, como uma janela onde o céu se aproxima, onde a voz de Deus se torna mais audível e os anjos mais ativos. Você não apenas dorme, você repousa na certeza de que há uma muralha de fogo ao seu redor, e dentro dessa muralha, seu espírito encontra paz. A oração silenciosa que move exércitos invisíveis. O que acontece quando você ora no secreto?
O que realmente acontece quando, sem plateia, sem aplausos, você simplesmente sussurra um clamor no meio da madrugada? A maioria pensa que uma oração só tem valor quando há palavras bonitas, vozes altas, lágrimas escorrendo. Mas no mundo espiritual, o poder de uma oração não está no volume, e sim na origem. Quando ela sai da alma, quando nasce de um espírito quebrantado, ela se transforma numa ordem celestial. É como se o céu inteiro se colocasse em prontidão ao ouvir um coração rendido dizendo: Senhor, entra nessa guerra por mim. Deus sempre se moveu em resposta ao coração. Ele ouve o som do espírito antes do som da boca. Ele responde ao gemido, ao silêncio, ao vazio que clama por preenchimento. E é na oração silenciosa, muitas vezes sussurrada entre as cobertas, com os olhos já quase fechando de cansaço, que os exércitos invisíveis são ativados. Não porque você tem força, mas porque reconhece que sem ele não há vitória. É a humildade da sua entrega que gera movimentação no céu. É quando você se coloca no seu lugar de dependência que Deus assume o dele como guerreiro. Há promessas escondidas nas madrugadas que só se revelam a quem escolhe orar quando todos dormem. Você pode estar cansado, abatido, até sem forças para falar. Mas quando você dobra seu espírito em rendição, uma simples frase dita com fé pode ser suficiente para abrir portões celestiais. Senhor, eu não aguento mais, mas confio em Ti. Esse tipo de oração desarma o inferno, porque ela quebra o orgulho, desmonta a vaidade e exalta o nome de Jesus como única fonte de refúgio. Anjos são seres ministradores. Eles são enviados com missões específicas, mas só se movem sob ordens do alto. E o que ativa essas ordens? A fé, a oração, o nome de Jesus invocado com verdade. É por isso que você precisa entender. Cada vez que você ora, mesmo em silêncio, o céu entra em movimento. Você pode não ver com os olhos naturais, mas há uma linha direta que se acende entre sua alma e o trono de Deus. É como se seu quarto se transformasse em uma base militar espiritual e cada palavra dita se tornasse uma senha para que os anjos entrem em ação. E se há algo que o inimigo teme, é isso. Um crente que ora no silêncio, que não depende de aplausos, que não precisa ser visto. Um servo que ora mesmo quando não sente nada, mesmo quando está no limite. Porque esse tipo de oração é a mais perigosa. Ela é feita por quem já não tem para onde correr, por quem decidiu que sua última alternativa é Deus. E quando Deus é a última opção, ele se transforma em primeira solução. Ele se levanta, ele envia socorro, ele muda decretos. Talvez você esteja em um desses momentos agora, no limite, no fim, sem direção. Mas mesmo assim, você está aqui, silenciosamente, ouvindo essa palavra. E dentro de você existe um clamor. Você pode até não ter forças para gritar, mas o seu espírito está gritando. E Deus está ouvindo. Ele não está limitado ao som. Ele é espírito, e espírito se comunica com espírito. Não subestime o poder do que está sentindo agora. Esse aperto no peito, essa vontade de chorar, essa paz que começa a invadir devagar. É a resposta. O céu está se movendo. Hoje, o seu quarto se transforma num campo de batalha espiritual. Mas você não está sozinho. Os anjos estão posicionados. O Espírito Santo está presente. A palavra está liberada. Agora é você e Deus. Ore, mesmo que seja com o pensamento, mesmo que seja sem palavras, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja só com o coração dizendo: Pai, me ajuda. Isso é mais do que suficiente para que os céus respondam. Quando o sono se torna território de batalha espiritual, nem todo cansaço vem do corpo. Há noites em que você deita e parece que algo te pressiona. Não consegue relaxar.
Sua mente se agita, o coração acelera sem razão aparente. Você sente que está sendo observado, atacado, sugado por algo invisível. Muitos ignoram isso como ansiedade, insônia, desconforto mental. Mas o que poucos entendem é que no mundo espiritual, a madrugada é também um território estratégico de guerra. E o sono, se não for consagrado, se torna campo aberto para ataques. Enquanto você dorme, suas defesas naturais estão baixas. Seus olhos estão fechados, seus sentidos descansando, suas emoções adormecidas. Mas o espírito continua ativo. E é nesse espaço entre a consciência e o mundo invisível que o inimigo tenta agir. Ele sabe que a madrugada é o momento em que o corpo descansa, mas a alma está mais suscetível a influências espirituais. É por isso que muitos acordam com pesadelos recorrentes, com sensações de opressão no peito, com medo sem explicação, porque há um território não vigiado, e ele se chama sono. O sono é sagrado. Desde a criação, Deus instituiu o descanso como um princípio. Mas o descanso só é verdadeiro quando o corpo repousa e o espírito é guardado, quando a alma encontra abrigo nas asas do Altíssimo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8. Se você não consagrar o seu sono, alguém mais vai tentar controlá-lo. E esse alguém não vem em paz. Ele entra sorrateiramente, em forma de sonhos perturbadores, vozes no silêncio, sentimentos pesados, memórias de dor que retornam do nada. É preciso entender que a batalha espiritual da madrugada não é fantasia, é realidade bíblica. Jesus, muitas vezes, se retirava para orar durante a noite. Davi escrevia salmos ao levantar na madrugada, porque sentia que algo no mundo espiritual acontecia enquanto todos dormiam. Daniel recebia visões enquanto dormia. José foi direcionado por Deus em sonhos. O sono é uma porta espiritual. E como toda porta precisa de uma chave certa e um vigia constante, você precisa blindar essa porta todas as noites. Precisa colocar o sangue de Jesus como selo sobre sua mente, seus sonhos, sua alma. Precisa declarar que nenhuma entidade maligna tem acesso ao seu quarto, que nenhuma força das trevas pode perturbar seu descanso. Isso não é superstição. Isso é posicionamento espiritual. É tomar posse da autoridade que há no nome de Jesus. É entender que quando você ora antes de dormir, você não está apenas pedindo paz. Você está estabelecendo território. E se essa guerra noturna já tem feito parte da sua vida há muito tempo, saiba, há um fim para ela. Você não precisa mais aceitar noites mal dormidas, sonhos de aflição, medos ao acordar. Deus está te dando consciência para que você assuma a autoridade que te foi entregue. A sua casa não é terra de ninguém. Sua cama não é um campo aberto. Sua mente não é acesso livre. Ela é templo do Espírito Santo. Seu quarto pode e deve ser um altar, um lugar de visitação do céu, onde os anjos descem e sobem, onde o descanso se transforma em restauração. É por isso que, nesta oração da madrugada, você não vai apenas orar por bênçãos. Você vai se posicionar, vai declarar território, vai consagrar seu sono, sua mente, seus sonhos, vai pedir que o Espírito Santo seja o único guardião da sua madrugada e vai ordenar que toda a ação das trevas seja cancelada. Porque o sono não será mais campo de batalha. Vai ser campo de revelação, de cura, de descanso verdadeiro. Você vai acordar leve, vai acordar com paz, vai acordar em Deus. A vigilância dos anjos designados por Deus para te guardar. Nada que acontece na sua vida espiritual é aleatório. Cada detalhe está sob o olhar de um Deus que vê tudo, até aquilo que você mesmo não percebe. E é por isso que, quando você entrega sua vida a Ele, você nunca mais fica sozinho.
Ainda que seus olhos não vejam, há anjos designados exclusivamente para te guardar. Eles não apenas acompanham seus dias, mas também vigiam suas noites. Quando você deita, eles se posicionam. Quando você dorme, eles se movem. Quando o inimigo tenta se aproximar, eles se levantam com espadas em punho, porque a missão deles é clara: proteger aquele que invoca o nome do Senhor. Salmo 91:11 afirma com autoridade: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso inclui a sua madrugada. Isso inclui o seu sono. Isso inclui o seu momento de maior vulnerabilidade. Você precisa entender que não está largado, exposto, esquecido. Você está cercado por uma guarda celestial. E essa guarda não falha, não dorme, não abandona. Ela é ativada pela sua fé. Ela se posiciona quando você ora. Ela se movimenta quando você declara: Senhor, guarda-me enquanto durmo. Os anjos de Deus não são figuras decorativas ou mitológicas. Eles são reais. São seres de luz, guerreiros do Altíssimo, criados para ministrar àqueles que hão de herdar a salvação. Eles não agem por emoção. Eles agem por ordem. E a ordem que os ativa é a que sai da boca de Deus, em resposta à sua fé. Quando você ora, quando você consagra, quando você invoca o nome de Jesus, o Pai libera comandos e os anjos entram em operação. Você pode não ouvir, pode não sentir, mas eles estão ali, cuidando da sua entrada, da sua saída, da sua respiração, do seu sono. Talvez você tenha se sentido desprotegido, talvez ache que o mal está ganhando espaço, que sua casa está vulnerável, que sua alma está cansada de lutar, mas Deus manda te dizer: eu já liberei anjos ao teu respeito e eles estão agindo. Eles estão cercando o ambiente onde você mora. Estão silenciando vozes malignas, estão desarmando armadilhas noturnas, estão bloqueando acessos espirituais que estavam abertos e você nem sabia. Enquanto você tenta descansar, o céu não para de trabalhar. Mas existe algo importante. Você precisa dar lugar, precisa permitir que os anjos de Deus operem. E isso começa quando você tira do ambiente o que é impuro. Quando você remove do seu quarto tudo aquilo que desagrada ao Espírito Santo. Sons, imagens, hábitos, pensamentos. Um ambiente espiritualmente carregado impede a ação plena dos anjos. Mas um ambiente consagrado, ungido, limpo diante de Deus, se transforma num campo aberto para a ação divina. E quando os anjos atuam com liberdade, nada pode prevalecer contra você. Não tenha medo do que acontece enquanto você dorme. Não tema os ataques do inimigo. Não carregue o peso de pensar que precisa estar acordado para estar protegido. A sua confiança não está na sua força. Está na fidelidade do Deus que te prometeu: eu estarei contigo todos os dias. E essa promessa se cumpre também nas madrugadas. Você pode deitar em paz, porque há sentinelas posicionadas no mundo espiritual. Há vigilância estabelecida, há um exército em prontidão, esperando apenas o teu clamor para entrar em batalha. Nesta oração da madrugada, você vai ativar essa vigilância, vai chamar pelo nome aquele que comanda os exércitos celestiais, vai declarar que sua casa é território do céu, que sua cama é lugar de descanso e não de tormento, que seus sonhos serão proféticos e não opressivos, que sua mente será cheia da presença de Deus e não da presença do medo, porque os anjos já estão ao redor. Eles só precisam da sua permissão. E hoje você vai dar essa permissão com sua fé, com sua oração, com sua entrega. Quando a madrugada se transforma em altar e o silêncio vira sacrifício vivo. Há momentos em que o silêncio da madrugada pesa mais do que o barulho do dia. Quando tudo se cala, o coração começa a gritar. Quando a cidade dorme, a alma desperta. É nesse ambiente onde não há distrações que Deus encontra espaço para tocar o que você tentou esconder por muito tempo.
A madrugada, que para muitos é apenas uma pausa no tempo, é na verdade um dos momentos mais estratégicos para o céu agir. E não apenas agir, mas responder, curar, restaurar e transformar. Porque enquanto todos dormem, Deus ergue altares invisíveis no secreto. Altares que só aqueles que buscam de verdade conseguem perceber. Você já sentiu esse chamado? Acordar no meio da noite sem razão, vontade de orar sem saber o que dizer, lágrimas que surgem do nada, um incômodo silencioso, como se algo estivesse te puxando para os joelhos. Isso é Deus, isso é o Espírito Santo te despertando para consagrar aquela madrugada, porque há uma diferença entre dormir e se render, entre fechar os olhos e entregar o Espírito. Muitos dormem cansados, outros dormem distraídos, mas os que consagram a madrugada transformam o silêncio em sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Romanos 12:1 diz: apresentem-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E há algo sagrado quando você entrega o seu tempo de sono como oferta. Quando você diz: Senhor, eu poderia estar dormindo, mas eu quero estar contigo. Esse tipo de entrega mexe com os céus, porque ela vem da renúncia, vem do desejo profundo de ser alcançado, mesmo que isso custe conforto, rotina, sono. O altar mais poderoso não é o construído com pedras, mas o que nasce de dentro. Quando a alma se dobra, quando o orgulho morre, quando o espírito clama, ali está o verdadeiro altar da madrugada. E o mais impressionante é que nesse altar invisível, o fogo sempre desce, sempre. Deus não ignora uma alma rendida de madrugada. Ele se manifesta, ele responde, ele envia anjos, renova forças, traz revelações. É de madrugada que nascem direções, que se ouve a voz de Deus mais clara, porque o barulho do mundo diminui, mas o sussurro do Espírito se intensifica. E você não precisa ser eloquente, não precisa saber orar bonito, basta estar disponível, basta dizer: Senhor, estou aqui. Se você nunca experimentou isso, hoje pode ser o começo, não apenas de uma oração, mas de uma rotina espiritual que muda destinos, de uma prática que constrói intimidade. Porque quem ora de madrugada não busca fama, não busca aprovação, busca presença, busca resposta, busca refúgio. E quem busca a Deus de madrugada encontra portas abertas que de dia pareciam trancadas, porque a madrugada é o tempo do escondido. E o Pai, que vê em secreto, recompensa em público. Transformar sua madrugada em altar é dizer ao inferno: aqui não. Esta casa é consagrada. Esta mente tem dono. Este espírito pertence ao Deus vivo. E quando essa postura é assumida, tudo muda. Você começa a perceber a atmosfera espiritual ao seu redor. Começa a sentir paz no ambiente, começa a sonhar diferente, começa a acordar fortalecido. Porque o altar exige sacrifício, mas também libera glória. Hoje você é chamado a essa entrega. Não apenas orar por necessidade, mas por amor. Não apenas clamar por socorro, mas por comunhão. Deus está pronto para descer sobre esse altar. Mas o altar precisa ser erguido, e ele começa dentro de você, no silêncio da sua madrugada, no quarto onde ninguém vê, mas onde o céu inteiro está atento, esperando o seu clamor. Quando Deus responde em sonhos e os anjos trazem recados do céu, nem toda resposta de Deus vem por palavras que você ouve acordado. Há respostas que vêm em silêncio enquanto você dorme. Há direções que descem enquanto o seu corpo repousa. Há consolos, avisos, confirmações e revelações que chegam no intervalo entre o mundo natural e o espiritual. E quem está sensível a isso entende. Os sonhos, quando consagrados, se tornam o correio sagrado entre o céu e a alma. Mas para isso acontecer, sua madrugada precisa estar blindada e o ambiente espiritual do seu sono precisa estar livre para a atuação dos anjos do Senhor.
Você já teve sonhos que pareciam mais reais do que a própria realidade? Já acordou com sensações, frases, imagens que te marcaram profundamente? Deus fala dessa forma. Ele sempre falou. A Bíblia está repleta de exemplos. José do Egito recebeu visões proféticas que mudaram a história de nações. Daniel interpretava sonhos com precisão divina. José, pai de Jesus, foi avisado em sonhos sobre o plano de fuga para proteger o Salvador. Sonhos não são distrações do cérebro. Quando consagrados, são códigos de comunicação com o Espírito Santo. Mas há algo importante que você precisa saber. Assim como Deus fala, o inimigo também tenta infiltrar. É por isso que tantos têm pesadelos recorrentes, sonhos de morte, de perseguição, de opressão. Isso não é normal. Isso não é coincidência. São ataques espirituais tentando confundir, oprimir, instalar medo. E o motivo é claro. O inimigo quer roubar o território da revelação. Ele sabe que, se você aprender a consagrar seu sono, seus sonhos se tornarão armas, direções, chaves espirituais. E ele teme isso. Quando você ora antes de dormir, quando você declara a palavra de Deus sobre sua mente, você não apenas se protege, você prepara o ambiente para receber o que o céu quer te mostrar. Você abre uma linha direta para que os anjos venham ministrar enquanto você repousa. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos não aparecem apenas em visões. Eles também operam no sono. Eles vigiam, combatem e trazem mensagens. E quem dorme em paz, dorme com os ouvidos espirituais abertos. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez ache que seus sonhos são aleatórios. Mas e se não forem? E se aquela figura recorrente for uma revelação? E se aquele lugar que você sempre visita em sonhos for um ponto espiritual que precisa de oração? E se aquele rosto desconhecido que te confortou não for apenas um reflexo da mente, mas uma presença enviada por Deus para te fortalecer? Nada é por acaso quando a vida está consagrada. Mas para que essa sensibilidade aconteça, você precisa agir. Precisa fechar portas espirituais. Precisa limpar seu ambiente. Precisa consagrar seu travesseiro, seu quarto, sua mente. Precisa declarar: Senhor, que meus sonhos sejam portais para ouvir tua voz. Que os anjos tragam mensagens do teu coração. Que toda interferência maligna seja cancelada agora. Que nenhuma perturbação me alcance durante o sono. Que a paz reine sobre mim e que o céu fale comigo. E então, noite após noite, você começará a perceber sonhos com revelações claras, sensações de presença divina no meio da madrugada, lembranças espirituais que se mantêm vivas durante o dia, direções vindas de sonhos que se cumprem com exatidão. O céu fala, mas só ouve quem aprende a descansar na presença, quem transforma a madrugada em altar, quem entrega não só o corpo, mas o espírito, quem ora e espera, quem confia e silencia, porque Deus ainda fala, e muitas vezes Ele fala enquanto você dorme. O poder do sangue de Jesus para blindar sua madrugada. Não existe nome mais temido no mundo espiritual do que o nome de Jesus. E não há proteção mais eficaz do que o poder do seu sangue. É esse sangue que separa o que é consagrado daquilo que é profano. É esse sangue que silencia acusações, que quebra maldições, que cancela sentenças espirituais lançadas contra você enquanto dorme. É por isso que nesta madrugada você precisa fazer mais do que orar. Você precisa declarar, com fé e autoridade, que o sangue do Cordeiro está sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua mente, sobre sua cama, sobre o seu sono. Há algo profundo e espiritual que acontece quando você declara: eu cubro minha vida com o sangue de Jesus. Isso não é apenas uma frase cristã de efeito. Isso é uma legalidade espiritual.
É como colocar um selo sagrado sobre tudo que te pertence. É erguer uma barreira invisível que o inimigo não consegue atravessar. Em Êxodo, quando o anjo da morte passou pelo Egito, as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro foram poupadas. Essa não foi uma metáfora, foi um princípio. E esse princípio continua ativo. O sangue de Jesus é uma marca viva, um sinal de aliança, um escudo inquebrável. Muitas das opressões que você sente à noite são resultado de portas espirituais abertas, um pensamento impuro, um conteúdo que entrou pelos olhos, um ressentimento não resolvido, um medo que se alojou no coração. Tudo isso abre brechas. Mas quando você se cobre com o sangue de Jesus antes de dormir, você está fechando essas portas, está blindando sua alma, está dizendo ao mundo espiritual: este território tem dono. Aqui quem reina é o Senhor dos Exércitos. E o inferno reconhece essa autoridade. Não se trata de fórmula mágica, trata-se de aliança, de posicionamento. O sangue de Jesus é uma arma para quem crê, para quem invoca com entendimento. Ele tem o poder de purificar, de restaurar, de proteger e de estabelecer um novo tempo espiritual. A palavra diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Ou seja, não basta apenas saber que o sangue tem poder. É preciso usar essa autoridade, falar, declarar, viver debaixo dessa cobertura. Você pode estar lidando com ataques noturnos há muito tempo. Pode estar cansado de sentir presença no quarto, de acordar assustado, de ter sonhos que te enfraquecem em vez de renovar. Mas hoje, algo novo começa, porque o sangue de Jesus ainda está vivo. Ele ainda fala, ele ainda clama por você diante do trono. Ele ainda é suficiente para fazer cessar toda a guerra invisível, toda maldição, todo ataque, toda sentença que tentaram colocar contra sua mente. Hoje, você vai declarar isso com fé. Vai erguer a sua voz, mesmo que em sussurros. Vai dizer: Senhor, eu coloco o teu sangue sobre cada parte do meu ser, sobre meu quarto, minha cama, meus sonhos. Nenhum espírito contrário terá acesso à minha alma. O teu sangue me guarda, o teu sangue me sela. O teu sangue é minha marca, minha bandeira, minha proteção. E ao fazer isso, você não apenas blinda a sua noite, você estabelece um novo ciclo espiritual. Porque o sangue também tem o poder de restaurar o que foi quebrado, de curar feridas antigas, de lavar pecados secretos, de reconstruir áreas que a alma já havia abandonado. É proteção, mas também é reconciliação. É cura, mas também é justiça. É escudo, mas também é libertação. De hoje em diante, sua madrugada não será mais território do medo. Vai ser território de comunhão, de proteção, de autoridade. Porque agora, quem te cobre não é o cobertor, é o sangue do Cordeiro. E onde o sangue está, o inferno recua, os anjos se posicionam e o Espírito Santo habita. Essa é a segurança que você precisava, e ela está disponível agora. Quando o Espírito Santo passeia no silêncio da madrugada e restaura o que ninguém vê. Existem dores que você não conta para ninguém, feridas tão profundas que nem as palavras alcançam, medos que moram tão dentro de você que nem você mesmo consegue explicar. E é por isso que Deus escolheu a madrugada como o tempo do toque mais íntimo do Espírito Santo. Porque é quando tudo se cala que Ele fala mais alto. É quando o mundo desacelera que Ele entra no quarto, se senta ao seu lado e começa a fazer o que ninguém mais consegue: restaurar por dentro. Muita gente pensa que o agir de Deus está nos grandes cultos, nos momentos públicos, nas manifestações visíveis. Mas há um tipo de milagre que acontece só no secreto. É no travesseiro molhado, no quarto escuro, na alma silenciosa que o Espírito Santo opera os processos mais profundos. Quando o corpo está exausto, quando a mente está confusa, quando os olhos não enxergam mais esperança,
Ele entra em cena, não com barulho, não com espetáculo, mas com presença. Uma presença que envolve, que aquece, que cura. O Espírito Santo não precisa de palavras para agir. Ele entende suspiros, ele interpreta lágrimas, ele sente os batimentos do seu coração e sabe exatamente onde você foi quebrado. E mesmo quando você já desistiu de explicar, ele já começou a restaurar. Porque você não é só carne e sangue, você é alma, você é espírito. E é nesse lugar profundo que ele trabalha. Não há trauma antigo demais, nem ferida incurável para aquele que te formou desde o ventre. Ele não apenas te vê, ele te sente. É por isso que durante a madrugada, muitas vezes você acorda com uma angústia inexplicável, porque a alma está pedindo socorro, está implorando por presença, por cura, por refrigério, e o Espírito Santo atende. Ele vem, ele toca. Ele vai aos lugares que ninguém mais conseguiu alcançar. Ele começa a reconstruir sua identidade, a restaurar sua confiança, a soprar vida sobre os pedaços que você achava que estavam mortos. Salmo 139 diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Não existe sombra, não existe buraco emocional, não existe trauma que impeça o espírito de te alcançar. Ele vai até lá, ele entra, ele limpa, ele cura, ele reconstrói. E ele não faz isso com pressa nem com condenação. Ele faz com amor, com paciência, com presença constante, porque mais do que um milagre, ele quer uma relação. Mas essa restauração não acontece no automático. Ela começa quando você convida, quando você ora antes de dormir e diz: Espírito Santo, passeia aqui, entra nos lugares que eu escondo até de mim, fala comigo nos meus sonhos, me dá paz, me cura por dentro. Essa simples oração abre portas, ela ativa consolo, ela cria um ambiente para que o céu toque o que a psicologia não alcança. Porque o Espírito Santo é conselheiro, mas também é cirurgião. Ele trata, ele arranca a raiz, ele desfaz o nó, e ele faz tudo isso no silêncio. Você pode ter se acostumado a dormir carregado, acordar ainda mais cansado do que deitou, a viver dias arrastados sem perceber que a sua alma estava esgotada. Mas hoje, o Espírito de Deus te convida a uma nova madrugada. Uma madrugada de visitação, de cura interior, de renovo invisível, mas real. Uma madrugada onde Ele não apenas te guarda, mas te transforma. Onde Ele não apenas te consola, mas te ressuscita por dentro. Essa presença é real. Ela está aí agora. Não importa onde você esteja, não importa há quanto tempo você está quebrado. O Espírito Santo não está limitado ao tempo nem ao espaço. Ele se move onde há sinceridade, ele responde onde há entrega, e tudo o que ele precisa para agir é que você abra a porta. Ele não arromba, ele bate. E quando você diz entra, ele não apenas entra, ele habita. Hoje, enquanto você dorme, o Espírito de Deus vai passear aí dentro, vai reprogramar sua mente, vai apagar memórias que te aprisionavam, vai selar sua alma com paz. E quando o sol nascer, você vai perceber, alguma coisa mudou, porque quando ele vem, nada continua igual. Quando o inimigo tenta agir no oculto, mas Deus expõe, quebra e desfaz as obras das trevas. Você precisa entender uma verdade espiritual urgente. Nem tudo o que acontece na sua vida tem uma explicação lógica. Há batalhas que se formam no invisível. Há resistências que se levantam enquanto você dorme. Há armadilhas que são preparadas no oculto por inimigos que não têm rosto, mas que operam com precisão para tentar roubar sua paz, sua força, seu destino. É por isso que a oração da madrugada é tão vital, porque é neste horário, quando os homens se distraem, que os ataques espirituais mais intensos são arquitetados. E quem não vigia se torna alvo fácil. A Bíblia diz em Mateus 13:25,
Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi-se. Essa palavra não fala apenas de agricultura, ela fala de estratégia espiritual. O inimigo semeia confusão, doenças, perturbações, medo, desânimo. Enquanto você dorme, ele trabalha no silêncio, ele planta o caos sem ser percebido. E quando você acorda, já se sente pesado, irritado, desmotivado, sem saber o porquê. Isso não é normal. Isso é ataque, é interferência, é joio no terreno da sua alma. Mas Deus não fica inerte. Ele não permite que o inimigo atue livremente sobre aqueles que o invocam. Quando você ora na madrugada, quando consagra suas noites, quando declara com autoridade espiritual que sua vida é território do céu, algo acontece. Deus desmascara, Deus expõe. Deus quebra as intenções ocultas das trevas e desfaz os planos que foram lançados contra você. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que é oculto para você não é oculto para ele. Deus vê o que você não vê, ouve o que você não ouve, discerne o que você não consegue interpretar. E mais, ele age antes mesmo que você perceba o perigo. Mas para isso, você precisa se posicionar, precisa clamar, precisa dar legalidade espiritual para que a luz de Deus entre nos lugares onde a escuridão tem agido. Enquanto você estiver passivo, o inimigo vai continuar tentando invadir. Mas quando você se levanta, mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo com lágrimas, o céu se levanta com você. Deus não apenas expõe o que está escondido, ele quebra a estrutura, ele anula os decretos, ele desfaz as sentenças, ele rasga contratos espirituais que foram feitos no oculto para travar a sua vida. Isso não é superstição, isso é guerra espiritual, é realidade bíblica, é a dimensão invisível onde as decisões mais importantes são tomadas. E nesta madrugada, você está sendo convocado a participar dessa guerra não como vítima, mas como soldado. Pare de aceitar como normal o que tem raiz espiritual. Pare de carregar pesos que não são seus. Pare de conviver com sonhos perturbadores, opressões noturnas, dores emocionais que surgem do nada. Tudo isso tem nome, tem origem e tem solução. Jesus veio para destruir as obras do diabo e ele continua fazendo isso. Mas ele age onde há fé, onde há posicionamento, onde há autoridade declarada com o sangue do Cordeiro. Hoje você vai orar diferente. Vai pedir a Deus para revelar o que está oculto. Vai pedir discernimento espiritual. Vai declarar que toda obra das trevas contra a sua casa, contra seu sono, contra sua mente, será desfeita e será agora. Você vai chamar luz sobre o que está encoberto. Vai clamar por justiça divina. Vai ordenar que todo espírito de opressão, confusão, medo ou manipulação espiritual perca o poder sobre sua vida. E ao fazer isso, você vai sentir o peso saindo. Vai sentir clareza voltando. Vai dormir com paz. Vai acordar com direção. Porque quando Deus entra, Ele não apenas revela, Ele restaura. Ele fecha as brechas. Ele queima as raízes. Ele transforma o campo de batalha em jardim de cura. Ele te entrega a autoridade para dizer: na minha casa, quem governa é o Senhor. E o inimigo que tentou agir no oculto será envergonhado à luz do dia. Porque quem anda com Deus nunca dorme desprotegido. Quando o dia amanhece e você desperta cercado pela glória de Deus, há algo que só quem consagra suas madrugadas entende. A diferença entre acordar e despertar. Quando você ora antes de dormir, quando você entrega sua alma ao Espírito Santo, quando você sela sua noite com o sangue de Jesus, você não apenas repousa, você entra em um lugar de descanso profético. E quando o dia amanhece, algo dentro de você muda. O corpo levanta, mas o espírito se levanta junto, e essa é a grande virada.
Você não desperta mais pela força do hábito ou pela pressão do relógio. Você desperta cercado por algo invisível, porém real. A glória de Deus te cobre, te envolve, te renova. Você já acordou leve, em paz, com vontade de agradecer, mesmo sem saber o motivo? Já teve manhãs em que parecia que o céu havia te visitado durante a noite? Isso é o resultado de uma madrugada consagrada. É o reflexo de uma alma que não dorme abandonada, mas guardada. Quando os anjos guerreiam enquanto você dorme, você acorda com vitórias que nem sabia que estavam sendo conquistadas. E quando o Espírito Santo passeia sobre você na madrugada, ele reconstrói partes suas que você nem sabia que estavam quebradas. Acordar cercado pela glória de Deus é um sinal de aliança viva. Não se trata apenas de começar bem o dia, mas de começar o dia no Espírito. Quando você acorda com o céu sobre você, as decisões ficam mais claras, os pesos são mais leves, as palavras ganham mais sabedoria. A presença de Deus não é um evento, é um ambiente. E esse ambiente pode te envolver logo ao abrir os olhos. Basta que você durma dentro dele. Isaías 60:1 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa palavra é mais do que poética. Ela é uma realidade espiritual. Deus quer que você acorde com brilho no rosto, com esperança no coração, com fogo nos olhos, não porque tudo mudou ao redor, mas porque algo mudou dentro. E isso começa no lugar secreto, no altar da madrugada, no campo de batalha vencido enquanto todos dormiam. A glória de Deus é perceptível. Ela muda o tom da sua voz. Ela altera a atmosfera da sua casa. Ela transforma ambientes que antes eram pesados em refúgios de paz. E quando você carrega essa glória, ela transborda. Alcança sua família, seu trabalho, seus relacionamentos. As pessoas passam a notar. Não sabem explicar, mas sentem. Porque quem dorme no esconderijo do Altíssimo acorda com vestígios de eternidade sobre si. Talvez até hoje suas manhãs tenham sido apressadas, pesadas, frias, mas a partir de agora você tem uma chave, uma arma, um caminho. O seu sono pode ser um portal de cura, sua madrugada, um altar, sua cama, um lugar de encontro com Deus. E quando isso acontece, o dia nunca mais começa da mesma forma, porque você não acorda apenas para viver, você acorda para cumprir propósito, para carregar presença, para manifestar o que recebeu no secreto. Então hoje, ao terminar essa oração, se deite em paz, mas se deite diferente, com fé, com autoridade, com expectativa. Declare: Senhor, enquanto eu durmo, sela meu coração com tua glória, que eu desperte com teu fogo queimando em mim, que minha manhã comece com tua voz, com teu toque, com teu mover. Porque quando a glória te visita, não tem escuridão que permaneça, não tem medo que te pare, não tem inferno que resista. Você vai acordar diferente, porque o céu está em movimento, porque a oração foi feita, porque a aliança foi renovada. E porque os anjos de Deus já estão em volta da sua cama. O novo dia começou e você não está sozinho.